tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Chatelaine, já no mês de fevereiro, né? E no mês de janeiro, fazendo aí uma retrospectiva rápida, a gente trabalhou o tema sobre o sentido da vida, sobre missão, sobre encontrar um propósito, né? Porque as escolhas que nós fazemos. Eu havia prometido que agora em fevereiro a gente vai trabalhar tema que diz respeito a todas as nossas buscas na ânsia, no desejo de construir um sentido para a nossa vida. E para isso eu resolvi dar o nome para esses vídeos que vão agora no mês de fevereiro e também no mês de março ao ar, o tema de castelos. Por que castelos? E aí é até curioso porque tem gente que está sempre me perguntando ainda, o que é esse nome Chatelaine? E aí as pessoas até brincam assim, eu não sei nem pronunciar, como é que é? Eu falei assim, Chatelaine. Chatelaine significa senhora do castelo. E quando eu fui escolher esse nome, que é o vídeo número 1, o primeiro Chatelaine, eu explico direitinho, é só fazer um apanhado rápido. Chatelaine foi uma bolsa desenvolvida por uma princesa dinamarquesa, e nessa bolsa a princesa, que na época ela influenciou a opinião e tudo, era uma bolsa que se amarrava à cintura, e nela ela só levava o essencial, que era a chave do castelo. Então, Chateau, castelo, Lane, senhora, senhora do castelo. E eu ficava pensando, então, que esse termo castelo, senhora, né, porque tem esse sentido muito feminino, né, muito da mulher, e castelo porque tem esse tom que diz respeito muito à nossa vida. Quando a gente fala em castelo, eu penso em o castelo da nossa vida, o castelo do nosso lar, o castelo dos nossos relacionamentos, da nossa carreira, né? Quantos castelos nós nos construímos ao longo da vida ou nós nos sonhamos em construir ao longo da vida. E a gente vai compreendendo que, no entanto, alguns castelos, nesse chamado e nessa aventura chamada existência humana, alguns castelos, quando eles desmoronam, eles nunca mais vão ser erguidos. E como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essas frustrações, que são esses castelos que não podem ser erguidos, ou com esses castelos que têm a sua estrutura abalada? Então, eu vou desenvolver a cada quarta, alguns são mais amplos, então eles vão exigir 2 quartas-feiras, nós vamos trabalhar castelos desde afetividade, relacionamentos, carreira, busca de qualidade de vida, vamos falar sobre a busca desenfreada por autoajuda, pelas causas nobres, por tudo aquilo que a gente tem tentado, a busca da transcendência, todos esses elementos que dizem respeito à busca pelo sentido. E para iniciar, fiquei a pensar sobre os castelos que dizem respeito aos relacionamentos afetivos. E por que isso? Porque eu me recordo de um fato muito curioso. No primeiro Chatelaine, quando eu fui lançar, né, quando eu lancei o primeiro vídeo, eu recebi uma mensagem de uma mulher, inbox, dizendo assim, ela tem 41 anos, ela é solteira, e ela mandou a mensagem explicando, se apresentando e falando assim, Ivna, eu gostaria de saber o seguinte, nos vídeos que você vai tratar apenas de mulheres bem-sucedidas, casadas, com filhos como você, ou você vai tratar de outras realidades? E aí logo eu perguntei o tom, né? Eu quis entender o que ela queria dizer com isso. E na verdade a angústia existencial dessa mulher, como de muitas outras que eu conheço, é o fato de ter chegado aos 41 anos, 40 anos, algumas com 35, com 30, e não estar namorando, não estar em vias de relacionamento sério, de um casamento, ver o sonho da maternidade ficar distante. E aí esse castelo em torno do relacionamento afetivo vai como se desmoronando. Então, desde então, eu pensei assim, eu queria gravar um Chatelaine voltado para esse público. E então, o castelo sobre afetividade, nós vamos dividir, sobre relacionamentos afetivos, nós vamos dividir em 2. O de hoje eu vou focar mais nas mulheres solteiras. E o da semana que vem nós vamos focar mais nas mulheres casadas. E sobre as mulheres solteiras, eu queria falar
contar duas experiências assim que de algum modo me fizeram aprender e quebrar alguns preconceitos que eu tinha e que eu acho bem relevante. Eu transito muito no mundo religioso. E no mundo religioso, né, no mundo católico, no mundo cristão, é comum que essa menina, depois essa moça, essa mulher, ela tem uma busca e um desejo para construir um relacionamento que ela não vai encontrar em qualquer esquina, que ela não vai encontrar muitas vezes em programas de balada e tal, porque ela quer um relacionamento mais sério, ela não quer simplesmente uma paquera, ela não quer simplesmente um que eles chamam ficante, ela não quer simplesmente a experiência de ficar a cada dia ficando com uma pessoa. Então ela quer um relacionamento mais sólido. O meio que ela frequenta, que essa mulher frequenta, que muitas vezes está cercado de amigos ligados à igreja, esse universo religioso, em dado momento esses amigos se tornam muito amigos, chamados às vezes em alguns momentos até de irmãos. Então dali não vai sair nada, dali não tem possibilidade de sair o relacionamento. E aí vão passando-se os anos e vai ficando essa angústia que cresce. E são muitas que chegam perto de mim assim, e perguntam como que é isso, né? Então ela estudou, ela formou, ela já trabalha, ela se realizou profissionalmente, mas ficou esse buraco em algum lugar, né? E sobretudo pelo sonho da maternidade, já que passando dos 35 anos a questão da fertilidade começa a diminuir e tudo. E aí eu trago um relato de uma experiência que eu acho muito interessante, tudo, que eu tinha muito preconceito, que se chama sites de relacionamento. Baseado em dois testemunhos assim que me parece muito forte. Eu narrei no ano passado a experiência da Pamela. A Pamela, que é uma mulher cadeirante que eu fotografei, eu contei aqui no Chatelaine, e a história dela, eu falei que ela tem uma doença degenerativa, contei a história dela de fazer o book para se reconhecer tão bonita quanto o namorado a acha. O vídeo dela, o vídeo que conta a história dela, é um dos mais vistos aqui no canal, então depois eu convido você a ver. E eu acho tão interessante porque a Pamela conheceu o seu namorado num site de relacionamento. E aí, o namorado, ele é tão apaixonado por ela, é tão bonito ver a relação, que ele coloca as fotos no Facebook, ele está sempre firmando, falando do amor, da paixão. Quando chegou dezembro, ele me procurou, falando que ia fazer um vídeo para ela de presente de Natal, e chegou e falou assim: Ivna, eu gostaria muito que você, já que marcou tanto a vida dela nessa sessão fotográfica nichando, fizesse um depoimento para ela também. Eu queria fazer um vídeo para poder pegar todos os momentos que marcaram a vida dela esse ano. E é um namoro que já caminha aí para 1 ano de relacionamento, se é que já não está fazendo 1 ano. Um relacionamento que aconteceu assim. E ela conta que na hora da apresentação, ela escreveu, dentro da sua apresentação, eu sou cadeirante, né? Para que ele já soubesse desde então que quando a encontrar, soubesse da sua realidade, da sua limitação. E um outro fato também que me chamou muita atenção sobre esse site de relacionamento foi de um casamento, né, que eu sou testemunha, que eu tenho a graça de testemunhar, eu e meu esposo, ocorrido no mês de dezembro. De um grande amigo, que na verdade ele já está com seus 42, 43 anos. Ele conheceu a esposa, o casamento foi em dezembro, ele conheceu a esposa também no site de relacionamento, desses que são pagos, que são mais organizados. E no intervalo aí de 1 ano e alguns meses, eles começaram a namorar, ficaram noivos e casaram. Eu não sei a idade exata dela, me parece que ela deve ter 35 ou 36 anos. Mas sabe quando você olha um casal e parece que foram feitos um para o outro? Parece que deu tão certo. O casamento não tinha jeito de ser mais especial, mais forte, mais intenso, mais a cara deles. E dentro dessa história, né, ela é filha única e ele tem uma peculiaridade que todas as vezes que eu olho para ele se chama Éder e ela se chama Karina. É uma história que me toca profundamente, porque o Éder e o Eduardo são irmãos. Eles têm uma mãe, né, a dona Dolores, e ela está com Alzheimer já avançado. Inclusive o Éder e a mãe são meus padrinhos de casamento. E encontrar uma pessoa, o Éder encontrar uma pessoa, significava que ele teria que encontrar uma pessoa disposta a assumir não só a vida afetiva, mas assumir também a mãe, com a sua doença, com a sua limitação. E aí, o carinho da Karina com a mãe,
o carinho do Éder com a mãe, o carinho, o zelo que eles têm com a mãe, o cuidado, é algo fenomenal. Então, com o casamento, o outro irmão mudou da casa, foi para o seu apartamento, e a Karina foi morar no apartamento que é do Éder, né, o esposo, junto com a sogra, né, junto com a mãe. E os dois seguem cuidando da dona Dolores. Gente, isso é uma cena tão bonita. No dia do casamento foi algo que, além de todas as cenas maravilhosas, né, enquanto o noivo estava lá esperando e tal, não podia atrasar na porta da igreja, o carro chegou um pouco atrasado, o Eduardo estava atrasado com a mãe, e ela já com certa dificuldade de andar. Quando o carro estacionou do outro lado da praça, que o Éder, que é o noivo, saiu correndo, né, rápido, assim, meio afoito ao encontro da mãe, e veio buscando a mãe, os dois subindo a escada com a mãe, e depois tirando o chinelo dela, colocando o sapato, né, para entrar com dignidade, típica da mãe do noivo. E aquela palavra forte, na hora que a mãe chegou, que ele com toda a dificuldade colocou e deu o braço à mãe na porta da igreja, virou e falou assim: agora tudo pronto, falou para o cerimonial, agora eu posso entrar. Agora eu estou completa, agora eu estou com a minha mãe. O amor dele pela mãe é algo maravilhoso, e ele encontrou, já nos seus 43 anos, uma mulher com seus 35 que se realizaram. Então, eu sou obrigada a me render, né, àquilo que eu tinha muito preconceito de se conhecer, e são inúmeros casos de pessoas que se relacionam assim. Porque, na verdade, o que a gente vai compreender disso tudo, dentro dessa perspectiva do castelo relacionado aos relacionamentos afetivos? A gente idealiza demais, né? É muita idealização, quando, na verdade, você tem que construir aquela ideia do príncipe encantado, que eu vou conhecer assim, que eu vou conhecer assado. Gente, isso não existe. Mulheres, vocês que estão buscando um relacionamento, isso não existe. Definitivamente isso não existe. E se vocês querem construir um relacionamento, comecem a ficar atentas, comecem a estar atento dos lados, usar as possibilidades que estão disponíveis. Isso não significa em modo algum que eu estou apelando, que eu estou... um dia eu fotografei uma mulher, ela está com 31 anos, e ela falou isso comigo, né? Nossa, eu não aceito site de relacionamento de jeito nenhum, porque as coisas têm que acontecer de forma natural. Mas o mundo mudou, mecanismos diferentes de se conhecer, não é? Antigamente poderia ser por cartas. Hoje você tem outros mecanismos. Então fica essa visão, né? Esse olhar, que a gente possa quebrar alguns desses mecanismos que nos impedem de dar alguns passos e construir uns castelos que sejam mais reais e compatíveis com aquilo que a vida é, e não com aquilo que a gente idealiza tanto. Então, muito obrigada, e até o próximo vídeo na quarta-feira, quando a gente vai dar mais sequência ao tema dos castelos na área dos relacionamentos afetivos.